E aí o que acontece? Ao longo da obra, a gente está ali, o cliente está muito satisfeito, porque a T2 tem um procedimento de manter o cliente atualizado tudo que está acontecendo. Tá? Ao longo da obra, porque ele está numa fase de ansiedade. A obra é rápida, né? A T2 faz obras muito rápidas. Às vezes a obra é à noite, no corporativo, laje comercial, claro. Né? Às vezes o cliente não está próximo, então a gente deixa ele saber da obra com câmera, com fotos, com vídeos semanais, periódicos, relatórios financeiros, relatórios de cronograma, de acompanhamento, para ele ficar tranquilo. E ele acompanha tudo. Ele acompanha tudo. E ele fica tranquilo, satisfeito. E aí a gente continua provocando o cliente. Até tem um cliente que falou, você não vai parar? Porque quando começa a obra, a gente começa um projeto muito legal, que busca muito comprometimento dos funcionários, que é o projeto de comunicação visual do escritório. Tá. Né? Com ele a gente começa a discutir, com o cliente a gente começa a discutir o guide global ou o guide regional, mas a gente começa a ver que mensagem que a gente quer passar. Vamos aproveitar este momento para criar ou para ressignificar algumas dinâmicas existentes. Por exemplo, o escritório atual, todo mundo almoça em cima da mesa. Tem um caso engraçado, vou contar. Posso contar um caso interessante? A gente foi fofoca é com a gente mesmo. Um caso muito interessante. A gente foi num cliente, 3 andares, o prédio novo deles, a nova sede, e a gente falou, vamos fazer uma área de convivência pré-pandemia. Vamos fazer uma área de convivência em cada andar, né? Porque é muita gente, a população. Aí o diretor falou, não, aqui não precisa. Tava eu e o arquiteto Thiago. Aí, como assim não precisa? Ele falou, não, aqui o pessoal não toma cafezinho, não. Né? Eles almoçam lá no refeitório e acabou. Aí a gente falou, não é possível. Vamos fazer o seguinte, vamos andar em silêncio pelo escritório agora e vamos procurar quantos pontos nós vamos achar de convivências informais. Thiago, tá ali? Vamos andar, mas não vai rolar. Porque a gente sabe que aqui não tem. Gente, é uma história, engraçada porque foi verdade. Triste. É triste. Nós saímos da sala desse diretor. Exatamente ao lado, já tinha aqui que era assim as estações, em cada sala era de um jeito, mas sabe um cantinho perto da parede, atrás, do lado do armário alto, que tem um armário baixo, tem uma máquina, tinha uma máquina de café. Não era nem máquina, é jarra de café. Garrafa térmica. Garrafa térmica, desculpa. Garrafa térmica, obrigada. Em todas as salas tinham. Todas as salas tinham. Uma água, garrafa de água, garrafa de suco. E aí a gente não se aguenta, a gente foi provocando e eles falaram, gente, que vergonha, eles falaram. Que vergonha. E aí eu falei assim, eu aposto que rola bolinho de aniversário. Rola bolinho de aniversário. E foi muito interessante, porque a gente provocou ele e aconteceu, e era isso. E aí a gente, quando fez o projeto, e aí eu falo dessa dinâmica de provocar durante a execução da obra, essa comunicação visual, que assim, o que você quer? O que você quer do seu maior bem? Que ele se sinta bem aqui dentro. Claro. Né? O seu recurso mais precioso. E como ele vai se sentir bem tomando um café escondido, né? E esse cliente foi interessante porque no fim nós fizemos uma área de convivência em cada andar, com televisão, com café, com mercado, com mesa alta, e até hoje esse cliente fala, que diferença de vida. Esse cliente é um cliente que a gente fez a pandemia inteira. Estrangeiro? Não, empresa brasileira. Brasileira. E a gente trabalhou a pandemia inteira na obra deles. Nós não paramos. E eles não pararam no escritório anterior. Uma empresa brasileira que nunca fez híbrido. E eles falam toda hora, se nós soubéssemos que um cafezinho, que isso ia fazer tanta diferença na produtividade, na coesão, que é o que nós falamos, na cooperação, a gente tinha feito muitos anos antes, ele fala. Pois é. Olha o impacto, né, na vida da pessoa. Eu acho que isso daí, às vezes, são preconceitos, né, de outro tipo de gestão, né? Sim. Eu trabalhei em empresa, que a gente conversou agora há pouco, né, na parte do segmento de cimento, né, e nós ocupávamos um prédio de 18 andares. Bastante gente. Então você tem essa questão daquilo, de ter uma garrafa ali no coisa, quando não tinha uma mulher que passava de tempo em tempo, passando e servindo cafezinho, e assim, não levanta da mesa, né? Olha, que é aquela coisa, você não pode levantar, né? Sim, e olha, sabe, você trouxe uma coisa que é verdade.
É o perfil de algumas empresas que a gente atende, sim. Brasileiras, e não parou, e pau, e foi assim. Tanto que... e foi tudo bem, atendemos, mas a satisfação, né, de mostrar para o cliente, aí usar toda a comunicação, né, e toda a mudança de cultura. Então, por exemplo, esse foi um exemplo engraçado, mas só voltando um pouco do que eu estava falando. Quais são as dinâmicas que a gente fala para o cliente que tem hoje no escritório que você gostaria de mudar? Porque é a hora da mudança Física, você aproveita para mudar conceito, para mudar dinâmica, para mudar processo, para mudar procedimento. Porque, querendo ou não, empresa tem um objetivo, que é o negócio. É gerar lucro. E eu acho que regras. a gente vive num momento propício para isso, né? Fora isso, né? Hoje a gente Né? a gente só fala de flexibilidade. Hoje eu falo que a palavra de ordem é flexibilidade. Flexibilização. E vocês fazem isso informalmente através de vocês que tem uma visão de dentro para fora, né? Já foi cliente. Isso é muito interessante para fazer uma entrega mais completa para o cliente. Isso é muito legal. Olha que legal. A gente usa a comunicação visual do escritório para provocar o cliente. Falar, que mensagem que você quer passar quando o cara estiver numa reunião? Quando o seu cliente chega, o que você espera que ele veja? E o seu funcionário? Ele come aonde? Ele almoça aonde? Depois que ele almoça, o que ele faz? E aí a gente vai trabalhando todo este... A gente já trabalhou no briefing, já fez o projeto, só para lembrar. Agora a gente só está falando de comunicação, né? De novas regras. Isso é um trabalho que a gente faz a mais na T2. A mais. A gente provoca e a gente faz com o cliente, eu estou fazendo hoje com o cliente, a gente chama de manual de boas-vindas. Vamos aproveitar, porque, gente, sempre dá para aproveitar o momento para fazer algumas mudanças, que é a hora, né? Então, esse cliente, por exemplo, ele fala, é uma operação, tá? Uma fábrica. Os operadores dormem em qualquer lugar depois do almoço. Isso aí a gente sabe que é padrão e que rola, né? Cochila, né? Cochila. Falei, vamos fazer uma área. Não existe área de descompressão, porque a gente não trabalha mais com comprimido, a gente trabalha convivendo. Vamos fazer uma área... Mas a gente vai deixar eles deitar? Eles já deitam. Hoje corre o risco deles deitarem e a empilhadeira passar em cima. Vamos deitar num ambiente seguro? Gente, estamos projetando uma área com rede. Entende? Porque tem essa necessidade, porque existe isso. E aí o que nós fazemos? A gente ajuda o cliente a desenvolver manuais de boas-vindas. Olha que legal. Com as novas dinâmicas do escritório, ou da fábrica, ou da empresa. Nós fizemos um case legal. Que acabam sendo até diferenciais para você. Sim, eu apresento para o nosso cliente. Claro. Toda vez. Eu tenho todos os manuais, porque a gente que ajudou a fazer. E a gente entrega quando? Na inauguração. A T2 é convidada para as inaugurações. Então a gente entrega sempre um presente da T2 e a gente ajudou a fazer aquele manual. Tem um cliente que a gente sempre fala do cliente no presente, só um parênteses, porque não tem um ex-cliente. Todo o nosso cliente, por isso que eu falo que nós somos uma empresa de relacionamento, porque todos os nossos clientes que fizemos no passado, eles são clientes até hoje. Eles não fazem uma reforma. E a gente fala para eles, vai trocar um miolo de uma chave, fala com a gente antes. Eles não fazem nada sem falar conosco, porque criou uma confiança, uma parceria, que a gente tem muito orgulho disso, é uma satisfação muito grande. A gente tem cliente que fala assim, Tarim, Tanali, você não vai trazer o seu futuro para visitar aqui? Porque eu falo assim, Gustavo, Luiz, quer visitar algum cliente da T2? Que a gente fez o projeto? Eles abrem as portas. E isso é muito legal, porque não tem aquele ranço de, não deu certo, a obra atrasou, nunca atrasamos uma obra. Né? Então, a gente sai de portas abertas. Aí, esse cliente, que nós temos em 2015, depois em 2018, e agora estamos fazendo de novo, fizemos em final do ano passado, estamos fazendo de novo, ele expandiu, uma empresa de aparelhos auditivos. E aí, nós vamos fazer a comunicação visual, começando o processo de comunicação visual, a gente tem um comunicador visual, né? Um design específico para isso, dentro da T2. E a gente criou as ondas do som. Olha que legal. Eu não sabia que tinha várias ondas do som, tá? A gente vai aprendendo também. A gente teve formatos de onda do som. Não só isso. A gente teve conversando recente, né, com o Guiner, né? Guiner, da acústica. De acústica, eu consultor. Isso. De acústica. Mas é um... Não, hoje ele veio de manhã. Então eu ouvi uma palestra. Mas ele já teve uma palestra. Lá, viu? Tô falando que eu ouvi essa palestra. Mas ele tá explicando pra gente hoje a questão, né, na conversa, né? A caixa acústica, onde você consegue, dentro do laboratório, né,
em loco, na obra, detectar onde estão os pontos de vazão. De vazão de ruído. De som, de ruído. Então, assim, Olha que interessante. era uma coisa que antes era só no ouvido, né? E hoje você visualiza. Dentro do caixilho tem uma folga que está fazendo barulho. Os meninos devem saber. Olha que interessante. Né? Esse cliente especificamente, uma laje, comércio num prédio, tinha betoneira dentro da operação. Porque lá era logística, recebimento de material, operação, laboratório, só que dentro de uma laje comercial. Então a gente tinha toda essa preocupação, parede dupla, toda a parte de conforto acústico, porque do lado da betoneira tinha um atendimento ao cliente, sabe? E a gente fez esse projeto e a gente resolveu trabalhar na comunicação visual as ondas do som. Então cada ambiente, era tipo uma operação, uma fábrica, né? Uma mini fábrica que a gente fala. Cada ambiente, a gente usou uma onda do som numa cor da empresa, usamos uma parceria do Guide Global, com o que a gente desenvolveu aqui no Brasil. O escritório ficou lindo, aparentemente lindo. E aí, o que eles fizeram? Sabe essa provocação que a gente falou de, gente, vamos aproveitar o momento para criar novas dinâmicas, regras? Eles tinham muitas mudanças para serem feitas. Aproveitar o momento. Eles eram um guide, que eu falo que é o meu querido, de boas-vindas, em que cada folha é uma onda do som. E de cada área. E aí, assim, como que é? O que a gente espera quando você for usar uma sala de reunião? Como que é a reserva? Você tá, nesse escritório especificamente, ele está mudando de endereço. Para você chegar de ônibus, como é? De metrô. Olha a preocupação com o funcionário. Eu lembro a cara, a gente estava aí na inauguração dos funcionários olhando aquilo. Quem criou isso? A gente criou com o nosso comunicador visual. Nossa, que bárbaro. Foi muito bárbaro. Assim, eu tenho até hoje guardado. E, como que você chama um visitante para fazer a reunião? Tudo! O que a gente espera? Manual. Manual. O que a gente espera quando você usar a Copa? A convivência, a sala de treinamento. Nesse cliente a gente tem estúdios de gravação. Para que serve estúdio de gravação? Porque às vezes o cara ele é de compras, ele nunca vai usar o estúdio de gravação, por exemplo. Mas ele precisa saber para que serve aquele estúdio que está dentro da empresa que ele trabalha. Então a gente faz isso em todas as obras. Independente do grau, do tamanho da empresa, a gente participa até da entrega final. E hoje nessa fábrica que a gente está fazendo, a gente está preparando os assuntos. E aí continuamos na provocação. Porque como a gente já vem com know-how, então, por exemplo, a provocação, mas eles vão dormir, vai dormir aonde? Vamos falar da regrinha de onde vai dormir? Não, mas a gente não pode falar com essas palavras que vai dormir. Tudo bem, então descanso, né? Aí tem a rede. Então, vem toda a parte de responsabilidade social com o ser humano. Porque o ser humano é o centro dos nossos projetos, né? O centro do nosso trabalho. Então, isso é bem satisfatório. Eu gosto muito. Você vê que eu falo empolgada, porque eu fico muito feliz. Muito interessante. Dessas entregas que nós fazemos na T2.